Salve galera, eu sou Douglas Mosch. O tema central desse workshop é produção audiovisual básica voltada para artistas, principalmente do meio musical. Mas antes, eu queria me apresentar, para que muitos que não me conhecem, eu sou Douglas Mosch, como falei no início, eu sou produtor audiovisual desde 2012, comecei como fotógrafo e, com o passar do tempo, a gente vai acumulando funções, produção executiva, produção de vídeo, produção de foto, e aí, hoje eu me considero um produtor audiovisual. E aí, como eu disse, em 2012 eu decidi criar a Mosch Photograph, depois virou Mosch Fotos e agora é Mosch Prod, sempre com essa ideia de produzir conteúdo. Bem, nesse pedaço do vídeo e um mais pra frente, o microfone acabou dando um problema, então eu vou falar aqui por cima. Bem, nesses quase 9 anos de profissão, eu fiz alguns trabalhos que eu acabei de deixar aqui, algumas fotos de trabalho de vídeo também, videoclipes e tudo mais. Eu vim aqui para compartilhar um pouco desse aprendizado que eu tive nesse tempo como fotógrafo e videomaker. E a primeira coisa que a gente pensa quando fala de audiovisual é em câmera. E geralmente a gente pensa nessas câmeras DSLR nesse caso, que são essas câmeras que trocam de lente. Ou mirrorless, que são essas que são menores, que são da nova geração. Mais uma coisa que eu sempre puxo quando eu me pergunto que equipamento comprar. Primeiro que essa é uma pergunta super complexa, depende muito do seu uso, depende muito do que você quer carregar, de como quer trabalhar e tudo mais. Mas uma coisa que eu sempre falo é isso aqui, o celular. Para mim eu sempre indico um celular também para quem não quer fazer uma coisa muito séria, não no sentido de qualidade, mas no sentido de investir muito dinheiro. E aqui também deu um problema no áudio, como eu falei, então eu vou voltar aqui com essa gravação que eu fiz no celular mesmo. Inclusive eu tô falando sobre a questão de que às vezes você não quer investir tanto dinheiro numa câmera ou em aprender curso, essas coisas. Então eu sou um amplo defensor do uso do celular, principalmente os mais novos que estão com uma qualidade absurda de câmeras, de vídeo, de foto, de áudio. Então acho que é uma opção muito legal e viável o uso dos celulares. Mas se você quiser também, a gente tem várias câmeras no mercado, vários tipos de câmeras de acordo com a sua necessidade. E não tem como a gente falar agora aqui a diferença de cada uma. Então, como eu falei, tem várias opções de câmeras, seja essas DSLRs, ou seja o celular, seja o webcam. Mas outro ponto importante também, além da câmera, é o uso das luzes. Por exemplo, vocês estão vendo ali atrás um softbox que eu estou fazendo um contra, que é igual esse que é do meu lado. Também utilizo muito LED, inclusive esse LED de jardim aqui foi uma gambiarra que eu fiz e que a gente utiliza bastante, e vez ou outra ele volta para os sets de gravação, que é uma parada muito barata e que você consegue aqui na cidade. Mas eu gosto também de usar muito esse LEDzinho, ele é muito portátil, ele é a bateria, e ali na minha frente eu estou usando um ring light, como eu falei, um softbox aqui atrás e um ring light ali na frente, igual aquele ali que está ali atrás. E aí a questão é, qual a importância da luz? Total. O que eu sempre falo quando alguém me pergunta, cara, Douglas, que câmera comprar, que equipamento? A câmera, claro, é importante, como eu falei, mas pensa na luz que você vai usar, na luz que você quer, o resultado que você quer. Tem gente que gosta de uma coisa mais clara, tem gente que gosta de uma coisa mais luz e sombra, mais contraste. Então, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu gosto, você vai montar essas questões. Como eu disse, aqui é um apanhado geral, não tem como a gente se aprofundar tanto, mas a ideia é plantar uma sementinha na cabeça de vocês, desses conceitos básicos, e a partir disso a gente vai até conversando pelo Instagram sobre algumas coisas específicas. Como eu disse, é quase impossível num vídeo falar sobre tudo, até se fosse 10 horas de vídeo. Logo em seguida, uma coisa também que é imprescindível é a questão do áudio. Por exemplo, aqui eu estou usando um lapela, que é esse microfonezinho. A gente pode usar um microfone externo que eu acabei esquecendo aqui. Vou buscar, já volto. Então, como eu falei, tinha esquecido de pegar o microfone. Mas esse é o microfone que eu uso no dia a dia. Ele é um da Boya, ele é um direcional. E ele é muito pequeno, portátil, não pesa nada. E eu utilizo ele muito para making off, gravação externa. Como eu disse, também eu uso muito lapela, principalmente para esses casos assim de cursos, depoimentos, nesses casos que tem mais um ambiente controlado, como aqui eu estou no estúdio, não tem tanto ruído de fora e tudo mais. Mas você também pode fazer uma captação externa, fora da câmera, para posteriormente no programa de edição
você sincronizar áudio e vídeo. E aí você pode fazer num estúdio, com um microfone muito melhor, com um condensador, com direcional. Saibam que é uma parte extremamente importante. Não adianta você pegar uma câmera dessa e fazer um vídeo sensacional quando o seu trabalho é música e o áudio não tá bom, o áudio não tá bem captado. Claro que a gente tem produções mais baratas, produções que precisam ser, que o objetivo dela é que seja uma coisa mais caseira, uma coisa mais simples, mas como eu falei, isso depende do seu objetivo, depende do que você quer atingir, do público e da qualidade. Mas fato é, uma coisa muito importante, como eu falei, não só a escolha da câmera, não só a qualidade da câmera, mas a iluminação. E nesse caso, você pode ter um vídeo que não é tão legal, mas com áudio legal, você vai conseguir atingir seu objetivo. Então é uma parte que vocês precisam ter muita atenção. Bem, uma coisa agora que eu vou dar uma pausa aqui no assunto rapidinho, só para avisar que eu tô aqui sentado e às vezes ofegante, mas porque eu passei por um processo de Covid durante essa pandemia há pouco tempo e ainda estou em recuperação, ainda tenho um processo lento, mas eu estou muito feliz por estar aqui, por poder falar com vocês através desse vídeo, dessa live. E, enfim, era só isso, um adendo porque às vezes, né, a gente tá ofegante, aí vocês pensam, pô, que Douglas nem ficou em pé. Então, essa é a questão, para poder trazer o material da melhor forma para vocês. Aí a gente vai voltar para o assunto agora, que são acessórios. Primeiro de tudo, na questão da câmera, você precisa de um cartão de memória. Hoje em dia a gente usa 32 GB e 64. E uma coisa que eu sempre falo é, claro que tem cartões maiores de 128, de 256, mas cartões, eles queimam bastante. E o que eu sempre falo, é melhor perder 32 GB e ter vários cartões que você tem que trocar, porque enche rápido se você filmar em 4K, essas coisas. Mas você corre menos riscos ao perder 32 GB do que perder 128 GB de material. Mas eu sempre gosto de comprar cartões menores de 32 GB ou de 64 GB. Só para mostrar para vocês, cartão de memória normal, SD. Se você for trabalhar com vídeo, você precisa de um cartão mais rápido. Então essa linha aqui da SanDisk, que são cartões mais rápidos, esse por exemplo tem 170 MB por segundo. Eles são mais indicados para você trabalhar com 4K, para você trabalhar com 1080 mesmo, sem ter algum problema de buffer. Aí seguindo nas ideias de acessórios, uma coisa que eu gosto muito de usar é o monopé. Ele tem esse pé de galinha aqui que eu acho muito usual. Não é tão seguro como um tripé, né? Porque ele não é tão estável. Mas eu gosto muito de trabalhar com monopé porque eu acho ele o mais versátil. Você consegue, com cuidado, deixar uma câmera parada aqui. Mas se você quiser trabalhar com mais movimento, também tem essa opção. Se você quiser fechar o pé e trabalhar só com o monopé, também tem essa opção. Então, o monopé é uma coisa que eu gosto bastante. Se você não for usar tanto movimento, aconselho um tripé. Um tripé simples, dependendo da câmera, que são leves, são baratos. Bem, existem vários tipos de acessórios. Você pode ter um cage, pode ter um monitor externo, enfim. Mas como eu disse, isso aqui é voltado para quem quer produzir um conteúdo básico, para quem quer poder expandir a abrangência da sua música, para quem quer fazer um vídeo de making-off, alguma coisa assim. Ou mesmo para quem quer entender um pouco mais, para você saber quando você contratar um profissional, do que você pedir, do que é capaz, do que é necessário. Bem, agora eu vou dar um passo e falar de uma coisa específica, que é a fotografia. Logo em seguida eu vou falar de vídeo. Mas sobre fotografia a gente tem alguns conceitos básicos. Eu particularmente acho mais importante é um conceito chamado triângulo de exposição, que é a relação de velocidade, abertura e ISO. O que é cada uma dessas coisas? Primeiro, a velocidade, como o nome diz, é a velocidade que o obturador da câmera, seja do celular, seja da câmera DSLR, ele vai funcionar. E ele geralmente é indicado por esse sinal, vou deixar bem aqui, que é assim, 1/ alguma coisa, por exemplo, 1/125. E quanto menor esse número, por exemplo, 1/30, 1/4, 1/1, quanto menor esse número, mais lento é o obturador. E quanto maior, mais rápido é o obturador. Então quando você quer congelar alguma coisa, por exemplo, alguma ação, um pulo no show, alguma coisa assim, você vai, por via de regra, colocar ali
1/125 para cima, 1/300, 1/400, dependendo da velocidade do movimento e tudo mais. Quando você quer dar uma ideia de movimento, ou quer dar uma desfocada, ou quer dar uma mexida, você vai colocar mais baixo. Então, às vezes você usa 1/8 para fazer um vulto, para fazer um efeito assim. Vou até deixar aqui uma parada que eu sempre fiz no começo, que são as fotos com flash e essa técnica de deixar o obturador um pouco mais lento. E aí dá esses efeitos aqui que eu gosto bastante de usar até hoje. O outro ponto, como eu falei, é a abertura. E aí depende da lente. Por exemplo, se eu não me engano, do meu celular é 2.2. Essa lente aqui, por exemplo, é f4. Essa lente é f1.8. E essa lente é uma f2.0. O que isso significa? Aí, lembra que eu falei que quanto maior o número, mais rápido o obturador, quanto menor, mais lento? Na questão da abertura é diferente. Então, quanto menor o número, por exemplo, esse f1.8, ele é mais aberto, ele entra mais luz, mas ele dá aquele desfoque. Muita gente gosta daquele desfoque de fundo, e aí você vai conseguir assim. Ou se você tiver com uma lente teleobjetiva de, sei lá, 100mm, 200mm, aí você vai conseguir também esse efeito. Mas é uma outra relação técnica que a gente não vai entrar nesse ponto agora. E aí, por exemplo, você quer tirar foto de uma banda toda, sei lá, o Slipknot, sei lá, o Móveis Coloniais de Acaju, e aí tem 300 pessoas, aí você vai, por via de regra, fechar a abertura, vai ele usar um f8.0, só que isso vai precisar de uma incidência de luz maior. E aí que a gente chega no próximo ponto. O ISO é a sensibilidade do filme, no caso, não temos mais filmes, mas a sensibilidade da câmera. E aí ele começa ali em 50, 100, dependendo da câmera. E quanto maior o número, mais sensível ele é. Mas também mais ruído vai causar nessa câmera, no sensor. Então, dependendo, essa é uma câmera, uma 70D, como eu falei no início, e ela não é full frame. Eu não vou entrar nesse mérito, mas basicamente o sensor dela é menor. Então, a quantidade de ruído que o ISO vai causar nela, por exemplo, se você usar um ISO 3200, 4000, ela vai causar muito ruído, porque o sensor é menor, ela vai tentar compensar a incidência de luz para poder aumentar a claridade, né? Mas isso vai causar um pouco mais de ruído, principalmente em lugares de sombra, lugares mais escuros. Nesse caso, por exemplo, essa é uma câmera full frame, então ela tem um sensor maior, ela tem uma capacidade de sensibilidade mais alta. Então aqui a gente usando esse mesmo ISO 3200, 4000, ela não vai causar tanto ruído quanto numa câmera mais simples, uma câmera um pouco menos parruda, potente, né? E aqui é a mesma coisa no celular. Alguns, dependendo dos celulares também, alguns têm a função manual em que você consegue regular esses 3 pontos. E aí, o que é o triângulo de exposição? É você equalizar esses 3 pontos de uma forma equilibrada. Então, só a nível de exemplo, se eu quisesse fazer uma foto aqui, nesse ambiente, por exemplo, eu colocaria um 1/125 para poder congelar esse momento, uma abertura de 2.8, que é a que eu estou usando agora na câmera do vídeo, para deixar um desfoquezinho no fundo. Se eu tivesse, tipo, por exemplo, com um f8 de abertura, em geral eu ia precisar de mais luz e o fundo estaria todo em foco. Meu rosto, a frente, o fundo, ele estaria todo em foco. Aí o terceiro ponto, como eu disse, 1/125 de velocidade para congelar, uma abertura de 2.8, que é uma abertura clara, e aí o ISO eu não precisaria aumentar muito. Por exemplo, eu posso colocar um ISO 400, se eu aumentar a velocidade ou diminuir a abertura, eu vou precisar de mais luz ou de mais sensibilidade ISO. Então se eu usar, por exemplo, um 5.6, eu vou colocar um ISO de 800, de 1000, para compensar esse triângulo de exposição e poder equilibrar. Como eu disse, eu acho o triângulo de exposição de suma importância para você saber o básico da fotografia, para você ter controle do que você faz, para você sair do automático, tanto da opção automática de uma câmera como de um celular. A partir disso você vai para outros elementos da fotografia, que eu não vou me aprofundar, então eu vou só citar aqui.
Como eu disse, a ideia é dar um start na cabeça para vocês procurarem, para vocês conversarem comigo, para a gente trocar essa ideia. Mas aí você vai para vários conceitos como textura, cor, sombra, luz, linguagem, ângulos, enfim, são diversos fundamentos da fotografia que você vai usar, como eu disse, tanto na fotografia como no vídeo. Uma coisa que eu até esqueci de falar, eu não sou muito técnico, eu sou um cara que gosto de uma parada mais empírica, eu aprendi a fotografar assim. Claro que a gente tem a técnica, precisa dela, mas eu gosto muito de testar, de aprender aos poucos. Então uma coisa que eu sempre falo é, tenha um olhar fotográfico. O que é isso? É você buscar inspirações, você buscar referências. Eu vi um conceito uma vez que sempre fala assim, a sua fotografia, ele é um resultado de tudo que você vive, da música que você escuta, do filme que você assiste, do que você gosta de vestir, do que você acha bonito, enfim. Então, para mim, a produção basicamente ela tem esse ponto como um ponto de muita importância, o ponto do seu bom senso, do que você gosta, e aí pensando também do que seu público gosta, do que o público consome. Você pode buscar outros artistas como inspirações. Putz, eu gosto muito do jeito que essa banda se porta, eu gosto muito do jeito que esse artista se porta nas redes sociais, eu gosto muito dos clipes assim, dos clipes daquele jeito. Ah, eu não gosto tanto da forma de falar desse artista, eu não gosto muito da energia que esse artista tem, talvez uma energia um pouco mais rápida, uma coisa mais low profile. Então basicamente é isso, a inspiração e a referência é essa. Você não busca só na fotografia, você não busca só no vídeo, você não busca só desses profissionais. Claro que você pode ter vários profissionais do audiovisual que você se inspira. Eu me inspiro em vários. No começo eu me inspirei muito no Luringa, no Fernando Schlapfer, no Cezinha. Hoje em dia eu acompanho muita gente que eu acho muito boa. E como eu disse, eu gosto de assistir filme, eu gosto de ler livro, eu gosto de ouvir música. E tudo isso vai formar o nosso olhar. O que eu sempre digo também é que quando você começa a fotografar, seja profissionalmente, seja de forma amadora, você muda a percepção do mundo. O jeito quando você entra num lugar, você já vê detalhes, já vê textura, já vê luz, já vê sombra, de uma forma diferente. E eu acho que esse é um ponto crucial, que não é só técnica, como eu disse, é a sua experiência de vida. E a partir disso, a gente pula para a questão do vídeo. A gente sabe que as coisas se confundem. Você começa a fotografar, depois você já está fazendo vídeo, ou você começa com vídeo, depois está fotografando, está editando, aí você faz uma montagem no Photoshop. Então esse mundo do audiovisual às vezes se mistura bastante. E uma coisa que está intimamente ligada à fotografia é o vídeo. Hoje em dia todas as câmeras trabalham com os dois, faz foto, faz vídeo. O celular tem a opção de fazer foto, fazer vídeo. O vídeo também é uma coisa muito consumida nas redes sociais. É uma coisa que aproxima muito você com o seu público. Então, vou falar algumas coisas técnicas. Então, você vai pegar essas referências da fotografia, né? E transportar para o vídeo. Então, no vídeo também existe o triângulo de exposição. É uma relação diferente, porque existe uma coisa que são FPS, o que muita gente fala, principalmente do 24 frames, 30 frames, 60 e 120. O que isso quer dizer? Quanto menor o número, menos frames. Por exemplo, o cinema ele é acostumado a usar 24 frames. Então ele dá uma ideia de movimento, de blur, né? de desfoque ali. Então, por exemplo, 24 frames, se eu fizer assim, a minha mão ela vai ter um movimento. Em alguns momentos ela não vai ficar nítida. Então o cinema usa muito disso como uma linguagem. Basicamente a gente usa também 30 frames, que seria um FPS aproximado do olho humano, que dá essa fluidez de movimento. E aí se você quiser usar um 60 frames, um 120, ele é indicado principalmente para se você quiser fazer um slow motion com mais qualidade. Se você não quiser esse efeito de blur que dá, aqui como eu estou usando 30 frames não vai dar para fazer, mas ele dá uma nitidez maior no movimento. Então imagina que você está fazendo isso, sua mão está todo o tempo nítida, né? Ali um movimento bem claro, mas você está numa velocidade maior. Então ele dá essa sensação
e também te dá a possibilidade de fazer um slow motion, né? Uma câmera lenta com um pouco mais de qualidade, com resultado mais interessante. Sei lá, tem câmeras que filmam 240 fps, por exemplo, para você fazer um super slow motion. O celular faz isso também. Então você vai usar essa questão do frame rate de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu objetivo. E outra coisa que é muito importante saber na questão de vídeo são os formatos. Por exemplo, esse é um formato 16:9, mas ele podia ser 4:3, ele podia ser 1:1, por exemplo, no Instagram, ele poderia ser 9:16 no formato de Stories. Como eu disse, tudo isso vai de acordo com o seu objetivo, vai de acordo com o seu interesse e com a sua linguagem. E aí você vai poder, sabendo disso, poder escolher de uma melhor forma o que você vai usar em cada situação. Então, por exemplo, se você vai subir um vídeo no YouTube, basicamente é 16:9. O que muita gente faz também é usar o super wide, que seria, por exemplo, um 21:9, e aí é aquele vídeo, né, super wide, que vai ter um espaço menor no teto e vai ter uma expansão maior. Aqueles vídeos que às vezes você vê que tem uma barra preta em cima e embaixo, mas usualmente é utilizado o 16:9. Como eu disse nos stories, usualmente se usa o 9:16, que é basicamente essa horizontal que vira uma vertical. No feed, muito usado é o 5:4, que aí você tem uma área maior de abrangência. Quando as pessoas rolam no feed, a sua foto ou seu vídeo vai estar em um destaque maior, numa área maior, do que, por exemplo, você postar em 16:9. Tem 1:1 também, que é muito usado também no Instagram, no feed do Instagram. Então, como eu disse, isso a questão do formato, vai de acordo com a plataforma que você vai usar. O Spotify tem uma parada muito legal que é o Canvas, que é aquela possibilidade de colocar um videozinho. Eu vou colocar um exemplo aqui que a gente fez dos últimos, colocar um videozinho no fundo do Spotify. Ali é uma imagem 9:16. Você entra lá no Spotify para artistas e aí ele vai Canvas, procura Canvas, ele vai te dar tudo o que precisa, né, de requisitos técnicos para o vídeo. Eu vou até deixar um print aqui. E aí a gente vai para programas de edição. Nos casos de vídeos, você vai usar ali o Adobe Premiere, o Vegas, se for no computador. Tem outros programas, mas basicamente eu uso esses dois, então eu posso falar dos dois. E aí você vai trabalhar numa timeline, né, que é igual a essa no caso do Premiere, e uma timeline mais parecida com essa no caso do Vegas. Uma coisa que eu sempre indico e que eu uso bastante são os tutoriais de YouTube. Então no YouTube tem tudo. Você coloca lá como fazer uma transição no Premiere, no Vegas. Você vai conseguir esse material muitas vezes em português. Se você fala inglês é muito bom porque também tem uma gama muito vasta de material. E no caso das fotos, o que eu utilizo sempre é o Lightroom. Às vezes eu utilizo o Adobe Photoshop também, que é para fazer alguns reparos mais profundos e tudo mais. O Lightroom é esse programa aqui, com essa timeline, que é voltado exclusivamente para fotografia. E o Photoshop é essa, que aí você faz também montagens, manipulação de imagens, essas coisas. Como eu disse, não tem como eu me aprofundar muito nesses programas, mas outra coisa que eu também super indico é editar pelo celular. Uma coisa que eu defendo muito é essa mobilidade que o celular causa, essa versatilidade. Então, eu uso muito esse programa aqui, que é o InShot, Stories, Making Off, às vezes até algum trabalho rápido ali de você tá numa turnê, chega no hotel, depois de um show, pega as imagens da câmera ou do celular, edita ali rapidinho, põe uma música para subir ali para as redes sociais, às vezes até para o YouTube. Então, você tem essa possibilidade também de não precisar se aprofundar tanto num programa de computador e poder usar o seu celular como um programa de edição. Para fotos também eu utilizo muito esses 3 aplicativos que eu vou deixar bem aqui. Como eu falei, se você for no meu Instagram, eu vou deixar alguns vídeos explicando algumas coisas desses programas, principalmente programas de celular, dicas básicas, né? Mas que, como eu disse, não cabem aqui por causa do tempo, mas que eu acho de suma importância saber o básico ali. E aí, a partir disso, você vai desenvolvendo. Então, a gente está chegando quase ao fim. Como eu disse, eu queria ter um tempo maior. Eu repeti isso muitas vezes no vídeo,
mas é porque realmente é muito difícil conseguir juntar essas informações num curto espaço de tempo. Mas, volto a repetir, para quem se interessar, entra no meu Instagram, @DougMosh, vou deixar ele bem aqui, e a gente troca essa ideia, manda uma DM, e aí eu vou deixar também alguns vídeos falando um pouco dessa questão técnica, de algumas questões sobre essas questões sobre olhar, sobre inspirações. Vez ou outra também eu posto pessoas que são minha referência, clipes que eu gosto, que fazem parte desse acompanhamento, desse crescimento de referências, de inspirações, de olhar. Também falo de bandas que eu gosto, de bandas que eu acho que tem um trabalho muito bom. Uma banda brasileira que eu queria citar aqui é a Super Combo, para mim a maior referência de produção audiovisual, porque eles fazem tudo. Claro que tem uma equipe agora por trás e tudo mais, mas desde o começo eles têm esse cuidado com essa questão audiovisual. Como eu disse, a questão é o objetivo que você tem, a música, principalmente a música, né? Tudo vai depender do seu objetivo e hoje em dia, sempre foi, né? A gente tem aí uma geração anterior, que é a minha no caso, que cresceu com a MTV, com vários clipes, Multishow, e o audiovisual ele sempre esteve presente na música. Mas hoje em dia, como ele está muito mais acessível, como ele está na palma da mão, literalmente, o audiovisual tem uma importância muito grande na música. E esse workshop como eu disse lá no começo, é uma parada para dar um start, para você perceber a importância que o audiovisual tem na música, para você pensar em produções, para gravar em casa, um voz e violão, principalmente nessa pandemia, para gravar um multicam, por exemplo, cada um na sua casa, fazendo uma parte da música, depois juntar, não sei, fazer lives, fazer um programa de perguntas e respostas, uma entrevista, um depoimento. Eu sempre falo que o músico, o artista, ele não está somente ligado ao seu som, ao que está no Spotify, ao que ele gravou ali no estúdio, mas também ao que ele pensa, ao que ele fala, ao que ele consome. Então a gente tem que usar todos esses meios para poder se aproximar do nosso público, para poder você conseguir ser reconhecido, para as pessoas te conhecerem, saberem o que você é, o que você faz, como você pensa, para poder fidelizar, né, o seu público. Então basicamente é isso, um apanhado geral rápido aqui, só para a gente relembrar os tópicos. Eu falei da questão técnica, principalmente do triângulo de exposição, tanto na foto como no vídeo. A questão de você pesquisar essas coisas, tutoriais, dicas, vídeos, para poder se aprofundar mais nesse assunto. Se você quiser pensar mais em foto, se você quiser pensar mais em vídeo, se você quiser usar uma câmera, se você quiser usar o celular, se você quiser usar uma webcam. E aí a gente também falou sobre as diferenças de plataformas, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Cada rede social vai ter sua linguagem, vai ter seu formato, vai ter sua abordagem. Então é importante também você estudar isso, saber o que funciona em cada rede social. No Instagram funciona isso, no YouTube funciona aquilo. Então, às vezes você vai ter um material que funciona na maioria das coisas, às vezes você vai ter um material que só funciona numa plataforma, às vezes você vai ter uma ideia e não sabe como produzir. Então, como eu falei, esse workshop é para te dar esse start, para poder você pensar na importância que o audiovisual tem na sua carreira, nos seus objetivos profissionais e pessoais. E antes de terminar, eu queria falar de uma coisa também que é muito importante. E aí eu deixei para o final porque é uma coisa mais pessoal, mas que eu acho muito importante também, como tudo que eu falei aqui. A questão de direção. O que é direção? É isso. É você decidir como você vai falar, aonde você vai falar, para quem, qual o seu objetivo, a forma, a linguagem. Eu sou uma pessoa que fala muito palavrão, não sei se vazou alguma coisa. Em alguns momentos eu deixo isso fluir. E eu gosto muito, por exemplo, nas minhas redes sociais, até avisando aí, para quem não gosta, talvez vai entrar e vou estar falando um palavrão.
mas também tem alguns outros momentos, quando a gente vai dar uma entrevista para um veículo no horário diferente, no horário de dia, com um público, né, que pode ter crianças. Aí você vai ter esse cuidado, você vai ter esse direcionamento. A mesma coisa quando você senta na frente de uma câmera, de um celular, para gravar, para falar com o seu público. Você tem que pensar nisso, na direção que você vai fazer, às vezes de si, às vezes do seu parceiro músico, mas na forma de abordagem, de cor, de todos esses elementos que eu falei aqui, de todos os outros elementos que a fotografia e o vídeo têm na sua parte técnica. E aí você tem que cuidar disso. Às vezes você quer falar uma coisa, mas... ou então às vezes alguém, né? Alguém da sua banda vai falar alguma coisa e aí você vai dirigir e aí tipo o cara tá olhando para baixo ou fala ou fala errado, e aí a direção é essa atenção na forma de como vai ser feito o material, de como ele vai ser finalizado, de como aquilo vai impactar o seu público. E a gente vai chegar ao final. Eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo aqui. Como eu falei, qualquer dúvida, e eu acho que podem surgir várias dúvidas, porque às vezes nessa correria do vídeo a gente não consegue passar tão claro, com tanta informação, mas vocês podem me chamar, como eu falei no Instagram, é o lugar que eu estou mais ativo, que eu mais posto coisas, então chamem lá, mandem mensagem. Eu inclusive vou deixar uma caixa de perguntas agora, saindo dessa live, para que vocês possam entrar lá, lembrando aqui, @DougMosh. Então passem lá, tirem suas dúvidas, o que eu puder ajudar. Claro que eu não sei tudo, claro que, como eu falei, eu não sou o cara mais técnico, mas tudo que eu aprendi nesses 9 anos de profissão, eu quero passar para o máximo de pessoas da melhor forma possível. Não sou nenhum professor, mas eu gosto de dividir o meu conhecimento, as coisas que eu aprendi nesses 9 anos, como eu falei, de estrada, com todos vocês, porque eu comecei a fotografar e a fazer vídeo para ter memória de tudo que a gente tem culturalmente aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia. E eu acredito que nesse tempo que eu trabalho, eu consegui montar um material que eu acho muito massa, de memória mesmo. Não falo só de qualidade, de técnica, de filtro, cor, mas a questão de memória, porque a gente tem muita gente talentosa, a gente já passou por muita gente talentosa e virão muitas pessoas talentosas também. Então você que está assistindo é uma delas, eu tenho certeza. Dê um carinho maior a essa questão da produção audiovisual, para a gente ter essa história, para a gente fazer história. E é isso, eu quero agradecer o convite do Circuito Soma, da produtora Foca. Como eu falei num vídeo até que saiu no Soma, eu criei o Circuito Soma nessa ideia de ter projetos autorais, e aí agora eu tô desse lado aqui, de frente para a câmera, como um convidado para dar esse workshop, e eu tô muito feliz, muito honrado de ter tido esse convite, né? Então eu quero agradecer a todo mundo da produtora Foca, agradecer a todo mundo que assistiu até agora. Não sei se tem alguém ainda, mas espero que tenha. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido esclarecer alguma coisa, mas como eu disse, principalmente plantar uma sementinha da importância do audiovisual, de como você tem que se preocupar nessa questão. E não esqueçam de mandar suas questões, eu quero muito ter esse feedback de vocês, quero muito poder conversar com todos vocês.